E aí, pessoal? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei continuar abordando o tema criação de um jogo NFT. Pessoal, esta videoaula é a parte 5 de uma sequência de vídeos que eu estou gravando sobre o desenvolvimento de um jogo NFT. Beleza? Pessoal, na videoaula passada eu mostrei o desenvolvimento de um mecanismo que permite registrar o score e o hash de uma partida, visando desta forma criar uma espécie de um ranking para viabilizar que os jogadores possam saber quais são os melhores jogadores, os que obtiveram os scores mais altos. E aí eu mostrei a implementação de um código no contrato inteligente para oferecer suporte a essa operação. Então, para isso, eu defini um struct chamado playgame. Eu declarei um array chamado rank do tipo playgame. Essa estrutura, né, esse struct, ele permite definir um novo tipo de dado, um novo tipo de dado heterogêneo, para armazenar o hash do jogador e o score, né, do jogador. E através desse struct serão instanciados objetos que deverão ser armazenados no ArrayList. Então a ideia é que esse ArrayList ele sirva como um meio para armazenar os scores e os endereços, os hashes dos jogadores. Para registrar esses dados no ArrayList rank, eu implementei um método chamado updateRank, que ele recebe como parâmetro o endereço do jogador, né, o hash do jogador, e recebe também a pontuação do jogador. Beleza? E aí este método ele instancia o struct, né, passando o hash do jogador e a pontuação de modo que seja gerado, né, uma instância que vai ser armazenada aqui na variável newPlayGame, do tipo playgame, ou seja, ela é baseada na struct, que posteriormente será, né, armazenado no array chamado rank. Ok? Além do método updateRank, eu também implementei o método getRank. Esse método ele retorna o array que contém os registros das partidas, especialmente o hash e o score. Né? Então esse método, simplesmente o que ele faz é retornar o ArrayList. E um detalhe importante, o método getRank, ele não implementa nenhum algoritmo para ordenar esse ArrayList. Eu optei por não implementar um algoritmo de ordenação no contrato inteligente, porque dependendo do algoritmo, dependendo da forma como o algoritmo de ordenação ele é implementada, das estruturas de controle de dados, dos tipos de dados que são empregados, isso poderá implicar no aumento da taxa de gás. Então, deixa eu passar uma dica para vocês. É muito importante eu tomar cuidado na hora de implementar determinadas funções no contrato inteligente, que serão baseadas em rotinas que vão exigir estruturas de controle sofisticadas, né, e que vão demandar processamento e, consequentemente, elevará a taxa de gás que vai ser cobrada pela plataforma Ethereum. Então é muito importante observar, né, analisar como uma determinada função deverá ser implementada para evitar, né, que o jogador do seu NFT game ele tenha que pagar altas taxas de gás para executar determinadas transações do jogo. Beleza? Então, por essa razão, repito, o algoritmo de ordenação ele não foi implementado no contrato inteligente, mas ele foi implementado no front-end, na parte client do jogo.
ok? Então, desta forma, o arquivo index.js, que é aquele arquivo especial do nosso joguinho, que ele concentra todo o código que permite que o jogo ele possa interagir com o contrato inteligente, né, com o smart contract. E aí, nesse arquivo index.js, eu implementei um método que eu chamei de getRank. Esse método ele é um método tipo wrapper, é um método tipo invólucro, né, que ele envolve justamente o método getRank que foi implementado lá no contrato inteligente e que pode ser invocado por meio da instância do contrato inteligente. Né? Então, uma vez que o método getRank ele é invocado, né, ele é chamado, ele vai retornar aquele array, né, que vai ser guardado nesta constante, que por meio dela o método getRank, o método invólucro, ele vai retornar um array list para o index.html. É no index.html que o pop-up que apresenta o rank ou o stories top 10 é onde é implementado. Né? Então, quando o usuário clica lá no botão score para visualizar o rank, essa sequência de código aqui ela vai ser executada. Beleza? Então observe que o método getRank ele vai ser invocado, ele é um método assíncrono, ele vai retornar o array que vai ser armazenado aqui na variável result. Né? Então essa variável result, no final das contas, ela é um array. Né? Ela vai receber o array que conterá os dados correspondentes aos scores e hashes das partidas que foram armazenadas. Né? Observem que na sequência do código, dois arrays foram declarados, um chamado scores e outro chamado hash. O primeiro array ele vai armazenar justamente os scores que foram obtidos através do getRank que retornou, né, o array que contém os scores. E o array hash ele vai ser usado para armazenar os hashes dos jogadores. Então, para alimentar esses dois arrays, foi implementado um laço que ele vai percorrer o array que foi retornado pelo método getRank, acessando célula por célula de acordo com o valor da variável i, né, de acordo com o índice. Né, a variável i é uma variável que ela é incrementada a cada interação do for. Então, a cada interação do for vai ser acessada uma determinada célula do array list que contém os scores e os hashes. E aí os arrays, scores e hashes eles serão alimentados, né, com esses dados. Ok? Posteriormente é possível observar o código que implementa a ordenação. Então, basicamente, o que esse código ele vai fazer é implementar uma ordenação simples, visando ordenar os arrays scores e hash. Beleza? Então, observe que existe aqui dois fors alinhados que eles vão permitir que os arrays scores e hashes eles sejam varridos, né? Para dessa forma realizar comparações por meio desta condição aqui. Então esta condição ela verifica se um determinado score que está armazenado em uma determinada célula do array score, se ele é maior do que o score que está armazenado numa célula posterior, né, à célula identificada pela variável x. Então, se for maior, haverá uma troca, vamos dizer assim, de posições. Né? Ou seja, o score maior ele vai ocupar uma outra posição. Né? E desta forma, o algoritmo de ordenação funciona, né? Modificando o local onde uma determinada pontuação deverá ficar armazenada para permitir que essa ordenação de forma decrescente seja realizada. E aí, além de ordenar o array que contém os scores, também é ordenado o array que contém os hashes de acordo com o valor da variável x. Beleza? Então, o resultado deste código será, repito, a ordenação dos arrays scores e hash. Uma vez que esses arrays eles foram ordenados de uma forma decrescente, do maior para o menor,
será possível, através de um outro laço, através de um outro for, iterar sobre esses dois arrays, visando obter o hash e obter o score que estão armazenados nele. Beleza? Então esse laço vai permitir a navegação pelo array hash e pelo array score para obter o hash e o score que estão armazenados. Né? E conforme o hash e os scores eles são obtidos, eles são concatenados com essas tags HTML, visando formatar o hash e o score que vai ser apresentado no pop-up, certo? Então, observem que, no final das contas, nós temos aqui uma string, né, que vai ser armazenada nessa variável, aqui na variável MSG. Né? Então, a cada interação do for, repito, um hash vai ser obtido, o score correspondente vai ser obtido, eles serão formatados, serão armazenados na variável MSG. E um detalhe, esse código ele está dentro de uma condição, né, de um if, né, para permitir que seja possível gerar o score top 10. Então, eu quero guardar aqui na variável MSG apenas as 10 maiores pontuações. Beleza? Então, uma vez que essa variável MSG ela seja, vamos dizer assim, alimentada, né, com strings, onde cada string corresponde a uma linha, ou que corresponde a um hash e o seu score correspondente, essa variável ela vai ser usada posteriormente aqui, ó, como um parâmetro de entrada para o método fire da classe Isual, né, que é uma classe que pertence a uma lib chamada switch_alert, que eu estou usando, que ela fornece suporte para a criação de pop-ups mais estilosos. Então, eu passo a variável MSG, que contém os registros, inclusive ordenados, e aí esse método vai printar, né, esses registros no pop-up, beleza? Então aqui tem algumas propriedades, como o title, que permite definir o título do pop-up, né, o tipo de ícone, o tamanho da fonte, certo? Aqui eu habilitei um determinado botão, que é o botão de close, e desabilitei outros botões que não são necessários. Essa lib switch_alert ela é ótima, ela tem vários tipos, né? Ela fornece suporte a vários tipos de alert customizados, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Então o resultado deste código será exatamente este efeito aqui. Ó. O usuário ao clicar no botão Scores, a janelinha pop-up ela foi gerada, né, pelo switch_alert. Né? Então a gente observa aqui o título, o ícone e especialmente uma lista ordenada da maior pontuação para a menor, exibindo o hash do jogador e a pontuação. Beleza? Então, esse conteúdo que vocês estão visualizando aqui é o conteúdo que foi armazenado na variável MSG. Né? A cada interação desse for, um determinado registro, né? Ele é formatado e ele é armazenado na variável MSG de uma forma concatenada, né? Por isso que tem o mais aqui, né? Beleza? Então, pessoal, essa era a novidade, né, que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, especialmente a implementação no lado do cliente, o algoritmo de ordenação. Repito, essa implementação aqui é uma implementação muito simples de um algoritmo de ordenação baseada na troca das células que irão armazenar os dados de acordo com o valor do dado, né? Beleza? Então tem aqui duas variáveis auxiliares que são usadas para implementar essa troca, né? Então não é um algoritmo extremamente sofisticado, é um algoritmo bastante simples. E aí, pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre a simplicidade, né? A simplicidade do código. Conforme eu comentei, o algoritmo de ordenação, da forma como ele foi implementado de uma forma simples. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o meu objetivo sempre foi trazer para vocês implementações simples. Este exemplo de jogo NFT, ele é um exemplo que está sendo desenvolvido simplesmente utilizando
HTML, CSS, JavaScript. JavaScript eu não estou fazendo uso de nenhum framework, por exemplo, um React, né, ou um Vue.js, e eu decidi seguir por esse caminho da simplicidade justamente para facilitar o aprendizado de vocês. Nossa, um trovão aqui. Então, justamente para facilitar o aprendizado de vocês, beleza? E aí eu priorizei desenvolver um código simples, para que vocês possam aprender os conceitos, vamos dizer assim, os conceitos básicos através do código, certo? E aí com essa base que eu estou passando para vocês, vocês posteriormente poderão melhorar, né, o código, inclusive o código-fonte eu já disponibilizei no GitHub. Então vocês poderão melhorar, de repente, fazendo uso de um framework que vocês possuem familiaridade, beleza? Então, o objetivo, repito, né, o objetivo principal deste exemplo é que ele possa ser usado para fins de estudo, para fins de aprendizagem, né? Eu não estou usando nenhuma solução extremamente sofisticada, nenhum código extremamente sofisticado para implementar este exemplo de NFT Game. Beleza, pessoal? E aí eu espero, né, quem sabe, mais para frente, eu inicie uma nova sequência de vídeos mostrando um exemplo mais sofisticado, fazendo uso desses frameworks, fazendo uso inclusive de outras ferramentas de suporte ao desenvolvimento de aplicações centralizadas, de contratos inteligentes, porque até então as ferramentas que eu estou utilizando são ferramentas extremamente acessíveis, como o Remix IDE, que facilita muito, né, um IDE que nós podemos usar para editar código, para compilar código, para fazer deploy, né, para testar o contrato inteligente. Então é uma ferramenta que facilita muito, né? E além do Remix IDE, eu estou usando a biblioteca LB3GS, né, para implementar um código que permite que o jogo ele possa interagir com o contrato inteligente. Beleza, pessoal? Observe que no código que eu estou apresentando para vocês, eu não me preocupei em nenhum momento em não expor o código, certo? Procurei deixar o código extremamente visível, justamente para facilitar, né, o aprendizado, certo? E aí é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu chegar aqui num resultado bem legal, né? O nosso NFT ficou bem legal, né? É isso, pessoal.